Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre a Transmissora Paulista, que vem aqui apreciando 2% no pregão de hoje, chega nas cotações aí de R$ 23,60. Então, antes de falar sobre ela, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia após dia, já somos aí 433 inscritos. E aqui no canal a gente vai comentar sobre as principais empresas listadas na bolsa, assim como também acompanhar o crescimento da minha carteira, que cresce aqui mês após mês, ano após ano. Então o objetivo da carteira é alcançar aqui a liberdade financeira nos próximos aí 10 a 15 anos. Então sempre no médio a longo prazo. Como vocês gostam de olhar a rentabilidade da carteira, a rentabilidade da carteira no último vídeo era de menos 11, já agora se encontra em menos 6,37%, porém você não deve olhar aqui, ficar vibrado aqui na rentabilidade. O que você deve manter o foco é na quantidade de ações. Então, isso aqui é o que importa no final das contas. Então, você compra mais ações, aumenta a sua posição acionária dentro da empresa, e aí você fica com a empresa pelo resto da sua vida. Então, como eu não pretendo vender, o preço atual aqui não me interessa, a não ser que ele caia, e aí eu compro o ativo por um preço ainda mais barato, com a mesma qualidade, e comprando esse ativo mais barato, consigo comprar maior quantidade de ações. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, a Transmissora Paulista aí anunciou um JCP de 700 milhões aí de reais para distribuir para os seus acionistas, o que vai equivale aí a R$ 1,06 para os acionistas, lembrando que precisa fazer o desconto aí de 15%. Então, quem estava esperando aí o JCP, estava duvidando aí do anúncio da Transmissora Paulista, aconteceu, e você terá direito então a esse provento. E esse provento será pago em abril, salvo engano, 11 de abril, e você terá esse dividendo, esse provento, e você terá que comprar aí até o dia 26 as ações para ter direito a esse JCP. Então, 26/12 você deve comprar aí as ações da Transmissora Paulista para ter direito ao JCP, certo? Então, vamos olhar alguns indicadores aqui para vermos se a empresa, como ela está, quais são os seus fundamentos e ver se ela está compensando. Então, se a gente observar aqui, primeiro ponto, alguns gostam de ver isso, o Tag Along. Então, eles não possuem Tag Along. Então, significa que o acionista minoritário ele está aí exposto a uma possível negociação do acionista majoritário com um possível futuro dono da empresa, onde o acionista minoritário ele pode ser prejudicado. Então, quem não liga para isso, a ação aí se torna atrativa, pois é uma ação de um setor perene que tem previsibilidade ali nos seus lucros. Então, quem liga para esse direito do acionista minoritário, então aqui ponto negativo, e aí você não adquire o papel. Voltando aqui, alguns indicadores, PL da empresa. O PL está cotado aí a 6 vezes o lucro. Isso significa que se você comprar as ações da Transmissora Paulista hoje, daqui 6 anos você consegue o retorno dos seus investimentos. E está cotado a 6 vezes o lucro, sendo que na média aqui, pegando desde 2017, porque teve aqui preços aqui não recorrentes, o seu PL, e aí pegando esses últimos aqui desde 2017, a gente vê que na média aqui o mercado esteve disposto a pagar entre 7 vezes os seus lucros. Quando a gente olha aqui o preço sobre o valor patrimonial, a gente observa que o mercado esteve disposto a pagar na média aqui 1,2 vezes o seu preço sobre o seu valor patrimonial, onde o preço do valor patrimonial atual é de 0,97. Então, um pouco abaixo aí do valor justo patrimonial, onde a gente só observou isso em 2013, quando chegou aos patamares aí de 0,84 vezes o seu valor patrimonial. Então, nesse indicador, desde 2013, não vemos aqui o papel barato assim, frente ao seu valor patrimonial, sendo que em 2020 estava cotado aí a 1,33 vezes o seu valor patrimonial. Então, esse indicador pode mostrar que a empresa esteja atrativa nesses momentos. Então, é uma empresa que também possui uma dívida controlada, que representa aí uma dívida menos de 50% do seu valor patrimonial, com margens alargadas, como a margem líquida de 45%, margem bruta de 65%, apresenta um ROI de 16%, muito interessante. Então, uma empresa que cresce bastante ano após ano. Quando a gente observa aqui o crescimento do seu balanço patrimonial, a gente observa que ela cresce aqui ano após ano. Então, desde 2012, quando tinha aqui um valor patrimonial abaixo de 6 bilhões, e atualmente aqui, o último balanço aqui registrado pelo Estados Invest, 2021, foi de quase 15 bilhões de reais de balanço patrimonial. Então, de fato, cresce bastante, principalmente aqui desde o ano de 2016. Então, uma empresa fantástica aí, e boa pagadora de dividendos. Então, sempre pagou dividendos aqui desde 2007, anunciou seus dividendos.
tinha um receio aí de a empresa não anunciar aqui em 2022, porém anunciou um dividendo aí tímido frente ao que vinha sendo anunciado desde 2018. Então, provavelmente a empresa deverá em 2023 retomar aqui os patamares de 1,73 centavos, R$ 1,73, R$ 1,50 de dividendos. Por quê? Porque diversos projetos foram concluídos aqui no ano de 2022. Mas antes de comentar sobre isso, vamos passar aqui sobre lucros versus cotações. E aí, o que a gente vai perceber é que as cotações, elas precificam muito bem essas empresas, pois como há previsibilidade ali dos seus lucros, então o mercado consegue precificar bem esses lucros. E o que a gente observa é que as cotações hoje precificam o papel como se o papel estivesse lucrando aí acima de 4 bilhões de lucro. E o que está acontecendo é que a empresa está lucrando aí abaixo dos 3 bi no ano de 2022. Então, as cotações, mais ou menos, era para estar aqui abaixo dos R$ 15. Então, de fato, a empresa mostra aí que as cotações elas estão acima dos seus lucros e bastante distante, o que dá uma margem aí para a queda de cotações, o que será bastante compreensível porque cotações seguem resultados no médio a longo prazo. Então, o que está vendo é que o mercado vê uma perspectiva de crescimento dos lucros e se esses lucros não vierem, as cotações irão despencar. Então, muito cuidado aí, bom analisar a empresa, bom analisar o projeto de crescimento da empresa para ver se você está fazendo um bom investimento. Então, quando a gente olha aqui alguns dos destaques divulgados no boletim aqui do terceiro TRI de 2022, o que a gente vê aqui é um adicional de REP aí de 121 milhões, com finalização aqui das construções na Biguaçu, em Santa Catarina, que vai aumentar aí de 50 milhões aí na receita e 71 milhões aqui na Paraguaçu, na Bahia. Então, totalizando aqui 120 milhões, 21 milhões, que será bastante impactado nas receitas no próximo ano aí, no ano de 2023. Então, receitas, expectativa de crescimento aqui nas receitas. A EBITDA da empresa, ela aumentou aqui 31,5%, chegando aos patamares aqui de 743,3 milhões de reais. O lucro líquido em comparação ao terceiro TRI de 2021, um aumento aqui de 105%, chegando aos patamares aí de 386 milhões de reais. Um aumento aí de 106,8 milhões de reais em investimentos, tanto em reforços quanto em melhorias ali da infraestrutura da empresa. E aqui alguns prêmios conquistados, ganhados aí no ano de 2022, que são prêmios aí de reconhecimento de inovação, de valor e também ali de melhorias e crescimento da empresa. E aí, partindo aqui para alguns balanços, a gente vê que o investimento está bastante forte aqui em melhorias, um crescimento já de 46,2% se compararmos com o ano de 2021, sendo que esses resultados foram reportados aqui nos 9 primeiros meses aqui de 2022. Então a empresa investe bastante em melhorias e crescimento aqui da empresa. Outro ponto interessante é aqui a construção terminada, o que aumentou aqui uma receita aqui de 121 milhões aqui para a empresa, o que será impactada diretamente aí esse REP aí na receita de 2023. Outro resultado interessante é a receita líquida. A gente vê uma queda em comparação aos 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2022, uma queda aí de 1,5%, uma queda aqui relativamente normal, nada impactante. E a gente vê aqui uma EBITDA, se compararmos o terceiro TRI de 2021 com o terceiro TRI de 2022, um aumento aí de 31,5%. Se a gente comparar então aqui também os lucros, baixar aqui um pouco, a gente observar aqui para os lucros, a gente vai ver aqui um aumento de 198% incremento. Se a gente observar aqui esse aumento ajustado foi de 105,7%, se compararmos ao lucro líquido aqui do terceiro TRI de 2021, que foi de 188 milhões de reais, subiu para 386,7 milhões de reais. Então a empresa ela possui lucros líquidos e crescentes aí no longo prazo. Endividamento da empresa, basicamente aqui controlado, então não vejo tanto risco aqui, porém a gente observa que foi um aumento aqui bastante interessante nesse endividamento de 9,1% se compararmos com o quarto TRI de 2021. Então o endividamento da empresa ele vem aumentando, porém nada que chegue aqui a preocupações, porém o endividamento ele está já um pouco elevado, mas nada preocupante. O endividamento aí representa menos de 50% da empresa. Então, a dívida líquida, então, sobre a EBITDA chega aos patamares de 3,11 vezes. E a política de distribuição de dividendos da empresa diz que essa dívida líquida ela não pode ultrapassar aí
3 vezes a EBITDA. Dessa forma, eles poderiam não anunciar dividendos no corrente ano. Então, seria totalmente plausível se a empresa não anunciasse dividendos, ou no caso esse JCP, neste ano de 2022. Por quê? Porque está dentro aqui dos padrões de regulamento aqui da empresa. Porém, desde há 10 anos a empresa paga dividendos recorrentes, então ela anunciou esses dividendos, porém nada é de irresponsabilidade, porque a empresa consegue gerar bastante caixa e essas dívidas estão relativamente aí bastante controladas. Então, partindo aqui para o preço intrínseco da empresa, o que a gente vai observar é que esse valor chega a R$ 27,09. Se aplicarmos uma taxa de desconto aqui de 10%, chegamos então ao valor intrínseco da ação de R$ 24,38. O que, se compararmos com as cotações atuais, nos dá uma margem de segurança de apenas 3%. A empresa está cara? Não, a empresa não está cara e está 3% abaixo do seu valor intrínseco, segundo a fórmula de Benjamin Graham ajustada. Se a gente for observar outro parâmetro, que é a fórmula de Desi-Bazin, que o Luiz Bastos Filho gosta de usar bastante, que é em relação ao quanto de dividendos você está disposto a receber no mínimo. Então, no mínimo, eu estou disposto a receber 7% de dividendo da empresa. Isso faz com que eu pague, no máximo, R$ 12,90 por essa ação. E referente aqui ao quanto ela vai me pagar nesse ano, que é 90 centavos, já descontando aqui os 15% do leão aqui do JCP. Então, isso me dá então o valor das cotações, se a gente for comparar com as cotações atuais, que está de R$ 23,60, uma margem de segurança negativa de 45%. Isso mostra que se eu pagar esses patamares de preço, eu não irei receber aqui 7% de dividendos. Então, vou receber muito pouco, 45%, quase 50%. Então, vou receber aqui no máximo 3,8% aqui de dividendos se eu pagar nesses preços. Como eu recebo? Eu quero receber no mínimo 7% de dividendo. Então, basicamente, se eu tivesse papel na minha carteira, deixo ali em quarentena, não aporto. Porém, se eu não tiver na minha carteira, não acho interessante, então, incluir essa ação dentro da minha empresa neste momento. Lembrando, neste momento. Isso não quer dizer que a empresa seja ruim. A empresa só não está num preço atrativo neste momento. O que também me faz aqui refletir sobre a margem de segurança sobre o seu valor intrínseco. Eu gosto de aportar, uma regra minha, de aportar em empresas que apresentem no mínimo uma margem de segurança sobre o seu valor intrínseco de 30%. Então, hoje, por exemplo, 3% para a Transmissora Paulista não entraria na minha carteira por não estar tão atrativa assim e existem empresas melhores neste momento no setor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.